Bom, pessoal, vamos lá resolver mais uma questão do Enem PPL 2018, ok? Dessa vez a questão número 114. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, de 10 centavos e R$ 1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$ 1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o da de R$ 1 é de 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é a suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1? Bom, pessoal, antes de resolver isso daqui, vamos lembrar alguns conceitos aí de forças, né, envolvendo a dinâmica, tá bom? A primeira coisa que eu quero que vocês reparem é que está falando aí que o peso da moeda é alguma coisa medida em newtons. Mas a gente não fala peso medido em quilograma ou medido em gramas? Na verdade, não. Na verdade, vamos lembrar que peso é diferente de massa, né? No dia a dia a gente usa peso, massa, tudo a mesma merda. Mas, para a física, peso e massa são coisas diferentes. Massa é a quantidade de matéria que tem no corpo. Peso é a força com a qual a gravidade te puxa para baixo. Consequentemente, uma coisa tem a ver com a outra, tá bom? É por isso que está aí o peso medido em newtons, porque o peso é uma força, tá bom? E, como toda força, no sistema internacional, é medida em newtons, tá? Segunda coisa que eu quero lembrar para vocês é que se eu tenho um sistema, e especialmente sistemas estáticos, que nesse daqui eu não tenho um movimento entre as duas, eu posso simplesmente pegar esses dois corpos aqui e tratar eles como se fossem uma coisa só. Eu posso transformar esse meu problema de duas moedas aqui como se fosse um único objeto, né? Então, deixa eu pegar minha reguinha aqui para desenhar. Como se fosse um único objeto sendo pressionado contra a parede. E esse único objeto, o peso desse objeto seria a soma do peso das duas moedas. Então, teria uma força puxando para baixo de 0,05 com 0,09, uma força puxando para baixo de 0,14 newtons. Tá bom? Vamos relembrar outra coisa. A gente tem uma força de atrito, né? A gente quer saber quanto vale essa força de atrito que não deixa que essas moedas caiam, né? Essa faixa aqui. A gente quer saber quanto vale essa força de atrito. Bom, a gente tem duas formas de atrito, né? A gente tem um atrito estático e a gente tem um atrito cinético. O atrito cinético é o atrito quando há deslizamento. Por exemplo, se a moeda estivesse descendo, teria atrito cinético. Como não tem deslizamento, é o que a gente chama de atrito estático. É quando as duas superfícies que estão sendo pressionadas ali, elas não têm deslizamento, não tem movimento relativo entre as duas, tá bom? A gente aprendeu em algum momento que a força de atrito ela é calculada como sendo μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal, que é a força entre as superfícies. Essa fórmula aqui, ela é útil para a gente falar do atrito cinético, porque o atrito cinético ele tem esse valor fixo aí, de acordo com a força normal. Agora, se isso for o atrito estático, a gente estiver falando do μ estático, né? A força de atrito estático ela não é calculada dessa forma simplesmente. A força de atrito estático, ela sempre... Vamos lembrar, o atrito estático ele impede o movimento. Então, se você tem uma força de 1 newton tentando mover, o atrito estático vai ser 1 newton. Se você tem uma força de 2 newtons, vai ser 2 newtons. E por aí vai. O atrito vai aumentando, o atrito estático vai aumentando, conforme a força vai aumentando, até que ele chega num limite. Esse limite aí sim é dado por essa fórmula. Então, quando a gente está falando de atrito estático, a fórmula calcula o atrito máximo, porque o atrito em si, se não tem movimento ainda e ele não está no limite, ele vai ser sempre igual à força que ele está equilibrando. Então, por exemplo, se a força aqui embaixo é 0,14 newtons e o sistema está em equilíbrio, só tem uma força puxando para cima, que é o atrito, impedindo o movimento, a força de atrito naturalmente também vai ser 0,14 newtons, porque ela é a força que vai equilibrar e não deixar o movimento acontecer, tá bom? Então, se você tem um sistema em equilíbrio, o total de forças que puxa para baixo é igual ao total de força que puxa para cima. Se para baixo eu tenho um total de peso de 0,14 newtons, para cima eu só tenho o atrito, ele precisa ter também 0,14 newtons para manter o equilíbrio. Daí a resposta certa ser a letra E.
Ok, galera? Então, para a gente aí, resposta certa, letra E, 0,14 newtons.